Olá, vamos agora para o segundo tipo de taxa de variação de uma função. Taxa de variação constante. Bom, como nós já sabemos, a expressão da taxa de variação unitária é f de x mais 1 menos f de x. Como essa taxa é constante, então ela é igual a um número a, onde esse número a ele pertence aos reais não nulos. Por que aos reais não nulos? Porque se for nulo, se o a for zero, então nós teremos uma taxa de variação nula. Nós já vimos no exemplo passado esse tipo de taxa de variação. Então, neste caso, a nossa taxa de variação ela é um número qualquer, desde que esse número não seja zero. Ok? Bom, vamos ver aqui agora no gráfico dois exemplos, onde um é o da função f de x igual a 2x menos 1, que é o gráfico em azul, e o outro é o da função g de x igual a menos 4x mais 3. Bom, começando pelo gráfico de f de x. Olha só, se nós tomarmos aqui x igual a zero, a imagem de zero através da função f é menos 1. Está aqui. Se nós tomarmos agora x igual a 1, ou seja, nós incrementamos uma unidade, a imagem de 1 é igual a 1. Está aqui. Então, observem que de menos 1 para 1, a diferença, a variação, foi de 2. Se passarmos agora de x igual a 1 para x igual a 2, a imagem de 2 é 3. Peguei x igual a 2, a imagem de 2 é 3. Ou seja, a imagem de 1 era 1, a imagem de 2 é 3. Então, ao incrementar uma unidade na variável x, as suas imagens foram incrementadas em 2 unidades. De 1 passou para 3. Agora, o que acontece se nós incrementarmos uma unidade novamente na variável x, de 2 aumentando para 3? Observamos que a imagem de 3 era 5. Portanto, as imagens sofreram um incremento também de 2 unidades, pois a imagem de 2 era 3 e a imagem de 3 passou para 5. Portanto, de 3 para 5, o acréscimo foi de 2 unidades. Então, percebam que para a função f de x igual a 2x menos 1, houve um incremento sempre constante, sempre igual a 2 nas imagens dos valores de x. Ok? Agora vamos observar o que acontece com a próxima função g de x. Bom, se tomarmos o x igual a zero, novamente, então temos aqui x igual a zero, a imagem de zero através da função g é 3. Está aqui. Agora, quando passamos para 1, aqui está 1, a imagem de 1 através da função g, está aqui, é menos 1. Ou seja, nós tivemos um incremento de uma unidade na variável x e, a partir disso, tivemos uma variação nas imagens. De quanto foi essa variação? Inicialmente a imagem era 3, passou para menos 1. Então, de 3 para menos 1, houve um incremento de 4 unidades para menos. Então, se nós fizermos a diferença, vamos escrever aqui, inicialmente era 3, passou para menos 1. Então, fizemos menos 1 menos 3, obtemos a diferença de menos 4.
Então, observe que o tamanho desse segmento é 4, mas nós estamos avaliando a diferença, a variação de uma imagem para outra. A imagem inicial era 3, a imagem final era menos 1. Então, a variação é de menos 4. Continuando, se passarmos agora para o valor de x igual a 2, então nós tínhamos 1, vamos passar para 2. Então, a imagem de 1 já sabemos que é menos 1. Mas a imagem de 2, ela é, tá aqui, ó, ela é menos 5. Portanto, de menos 1 passamos para menos 5. Qual é a variação? Calculamos, então, menos 5, que é o valor final, menos o valor inicial, que é menos 1. Obtendo menos 5, menos menos 1, mais 1, resultando assim em 4. Portanto, novamente observamos que ao incrementarmos uma unidade na variável x, a variável y foi incrementada de menos 4 unidades. Então, de menos 1 passou para menos 5, quando passamos do x igual a 1 para o x igual a 2. Ou seja, mais uma vez, nós vimos que a função g de x igual a menos 4x mais 3, ela também tem uma taxa de variação que é constante. Bom, o que essas duas funções elas têm em comum? Aquelas duas funções, elas têm em comum a sua forma, né? Então, elas são funções do tipo f de x igual a ax mais b. Esse tipo de função nós já estudamos no primeiro ano do ensino médio, ela é chamada de função afim. Ok? Então, a função afim é uma função que ela tem a sua taxa de variação constante. Bom, nós podemos verificar isso a partir da expressão da função. Vamos lá. Fazemos o seguinte. Vamos calcular a taxa de variação desta função afim, ax mais b, que é f de x mais 1 menos f de x. Vamos lá. Então, f de x mais 1 vai ser a vezes o x agora é, né, x mais 1. Então, observe que, olha, aqui o a está multiplicando a variável independente x, que está registrada aqui no incremento da função. Agora, desculpa, a palavra correta aqui seria argumento e não incremento, tá? Então, aqui é f de x, o argumento da função é x. Aqui embaixo nós temos f de x mais 1. Então, eu quero calcular ax mais b, mas para o x agora, sendo quem? X mais 1. Eu vou substituir x por x mais 1. Então, aqui fica a vezes x mais 1, mais b, menos f de x. f de x é ax mais b. Não se esqueçam, obviamente, de colocar o parênteses aqui, porque nós temos uma diferença antes, né? Então, como é uma expressão algébrica, essa diferença ela deve ser aplicada em todos os termos da nossa expressão algébrica. Então, agora, simplificando, nós vamos obter, aliás, antes, né? Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, para multiplicar a pela expressão x mais 1. Obtemos a vezes x, ax, a vezes 1, a, mais b, menos ax, menos mais b, menos b. Ou seja, a taxa de variação unitária de uma função afim vai ser
aqui nós podemos cancelar, dá zero. Aqui nós podemos cancelar, que dá zero. Vai ser a constante A. Interessante, não? A taxa de variação de uma função afim é o próprio coeficiente da variável x. É a constante A, que nós já estudamos lá no começo do terceiro ano do ensino médio, que essa constante A é chamada de coeficiente angular. Coeficiente angular. Bom, vamos voltar agora lá no caso, né, dos nossos exemplos. Bom, então nós temos aqui, no caso da função f de x igual a 2x menos 1, vocês perceberam que o incremento sofrido pelas imagens foi de 2. Nós acabamos de ver que a taxa de variação de uma função constante, ela é o próprio coeficiente angular. E que neste caso, na nossa função f de x, é o 2. É o 2 que aparece multiplicando a variável x. Já o que acontece com a outra função g de x menos 4x mais 3? Nós acabamos de analisar que a taxa de variação ela é sempre igual a menos 4. Observe que menos 4 é o coeficiente da variável x. É o coeficiente angular. Então, nas funções afim, além de sabermos que a taxa de variação ela é constante, ela não muda, ao incrementar sempre uma unidade na variável x, a variável y será incrementada sempre com a mesma constante, nós ainda sabemos qual é essa constante, né? A própria função nos mostra, é o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente associado à variável x. Então, no caso da função g menos 4, no caso da função f, é o coeficiente 2. Tudo bem? Então, apenas resumindo, nós acabamos de ver aqui o segundo tipo de taxa de variação constante, né? Resumindo, nós acabamos de ver aqui um tipo de taxa de variação que é a taxa de variação constante. Então, no caso da taxa de variação constante, nós temos um único tipo de função com esse tipo, né, de variação, que é a função afim, às vezes também chamada de função do primeiro grau, né? Então, essa é a única função que tem esse tipo de taxa de variação. Por isso que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio que existe uma forma de caracterizar a função afim, que é a partir da sua taxa de variação. Então, assim, dada uma função qualquer, se você verificar que a taxa de variação daquela função é constante, você conclui que aquele tipo de função tem que ser uma função afim. Então, com isso, nós encerramos o vídeo com o segundo tipo de taxa de variação.